Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como instalar o agente Centrify numa máquina Unix ou Linux. O primeiro passo é baixar o pacote de instalação do agente, então você vai lá no site centrify.com, aqui em Login clica em Suporte, e aí você faz a autenticação aqui no site com as suas credenciais do site Centrify, e ele vai te dar a opção na sequência do Download Center, aqui depois que você conseguiu logar, né? Então aqui em Download Center, logo aqui na parte de cima da tela você já vê a versão mais recente da suíte Centrify. Podemos clicar nela. E aí aqui depois da parte de instalação da console e a parte de auditoria, a gente tem as opções para download dos agentes. Então a gente tem todos os agentes empacotados num único arquivo, que é essa opção aqui, tá? Esse All-in-One Disk, que tem os agentes para Unix, Linux e Mac. E aí você pode baixar em formato ISO ou ZIP, ou individualmente aqui, para Red Hat, SUSE, IBM, por exemplo. Só fique atento sempre à versão aqui de arquitetura de hardware. Então, por exemplo, esse aqui é o SUSE para rodar em mainframe, o Red Hat é a mesma coisa. E aí você tem as versões para Itanium, RISC, e aí no Red Hat, por exemplo, o PowerPC, Red Hat CentOS, etc. para x8664, enfim. Então, é só realmente atentar para esse detalhe. Então, você baixa esse pacote em formato TGZ, e aqui na minha máquina, na verdade, eu já tenho ele baixado. Tá? Então ele está nesse diretório aqui que eu vou descompactar. Tá? Então, descompactado, tem essa opção do arquivo install.sh, que eu vou rodar ele, vai fazer uma pré-verificação na máquina para detectar alguma possível falha de pré-requisito, alguma coisa nesse sentido. Aqui ele estava falando somente em relação aos servidores DNS, mas como no meu ambiente de teste só tem um servidor DNS mesmo, eu vou deixar dessa forma. E ele mostra aqui as opções de instalação, Enterprise Edition, Standard, Express, ou os pacotes individualmente. Eu vou colocar a versão Enterprise aqui, que é já com a auditoria habilitada. Ele pergunta se eu quero fazer a verificação em relação ao AD, se eu consigo chegar no domain controller, esse tipo de coisa, eu vou colocar yes. Ele pede o nome do meu domínio, no meu caso centrifybr.net. Ele pergunta se eu já quero fazer o join automaticamente também, eu coloco sim, ou y, né? Vou manter aqui o nome do domínio, o nome do usuário, eu vou deixar o administrator mesmo. Aí ele pede a senha desse usuário, o nome do objeto de computador que vai aparecer lá no AD, vou deixar CentOS 7 mesmo, que é o nome da própria máquina. Qual AU que ele vai colocar nesse objeto de computador, vou deixar o padrão Computers. Nome da zone, eu já tenho uma zone no Centrify criada chamada Global, eu vou colocar esse nome aqui. E ele pergunta se você quer fazer o join utilizando modo Workstation. No caso eu vou colocar não. E aí ele pergunta o domain controller, eu vou deixar detecção automática aqui. Habilitar a auditoria também, sim. E aí bastante atenção nesse passo aqui em relação ao reboot, né? O padrão que ele vem aqui é Y, né? Então, sempre se você não quiser que o instalador faça um boot na máquina, você tem que colocar não aqui. Ele vai mostrar um resumo do que a gente configurou aqui até então. Ele pergunta se quer continuar, eu vou dar yes. E ele vai proceder com a instalação e já fazer o join automaticamente no meu domínio. Ele mostra aqui até que dois warnings foram encontrados, né? Então um em relação ao DNS, outro em relação à versão do SSH, tá? Que ele vai substituir o SSH padrão que vem com o servidor pelo SSH da Centrify, que tem a possibilidade de usar Kerberos para login com single sign-on através de máquinas Windows, etc. Isso não é obrigatório, tá? Mas como eu não selecionei os pacotes de instalação, por padrão ele já vai instalar o OpenSSH da Centrify. Se eu não quisesse esse comportamento, lá na primeira tela onde eu coloquei a opção A de Enterprise, eu coloco o C de Custom e eu não seleciono o OpenSSH, é bem simples também. Então ele está instalando os pacotes, já instalou o Direct Control, DC, está instalando o Direct Audit também, fazendo o Join no AD. E aí deu tudo certo aqui, o servidor já está no AD, então se eu rodar esse comando chamado adinfo, ele vai trazer as informações aqui CentOS, que é o nome da máquina, o domínio centrifybr.net, domain controller, o DC, qual site do AD que ele está, qual zone global, conectado, habilitado, etc. Se eu der uma olhada aqui lá na minha console do Centrify,
Se eu entrar nessa zone global aqui em Computers, ele já vai mostrar a máquina CentOS 7 aqui para mim, dentro dessa zone, ok? Então é isso, o processo é bem simples de instalação e fazer o join, né, nessa zone também pode ser feito automaticamente nesse processo de instalação do agente. Ok? Muito obrigado.